William Tardelli, o artilheiro da notícia. Bom dia, ouvintes do Comando Geral da Manhã, mais precisamente o Comando 190. Vamos falar aqui agora com o advogado, Dr. Wesley, que nessa tarde aqui de quinta-feira, em favor do réu que estava sendo acusado aqui de um homicídio simples, com 3 vítimas fatais, a corrida em 2001, lá na Avenida Auxiliadora de Paiva, no bairro Boa Vista. Doutor, acabou que o réu foi condenado, parece que a 9 anos de prisão. O que o senhor tem para falar para a gente? Não foi algo surpreendente, porque o jurado tem liberdade. Primeiramente, boa tarde, me desculpe. Não é algo surpreendente, porque o jurado tem liberdade para julgar dessa ou daquela forma. 2 teses estavam sendo debatidas, o promotor entende que o fato de estar embriagado em alta velocidade, segundo o entendimento do Ministério Público, ocasionou a tipificação de um crime de homicídio doloso. No nosso entendimento, isso caracterizaria um crime culposo, salientando que foram 3 vítimas fatais, lamentavelmente. E, ao final dos trabalhos, os jurados entenderam que, assim agindo, ele assumiu o risco de produzir o resultado de morte e, assim, ele foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão no regime inicialmente fechado. Apesar de nós não concordarmos com o resultado, nós respeitamos a opinião do Tribunal Popular, que é soberano para decidir, a sociedade é quem decide nesses crimes dessa natureza. Mas isso não significa que nós não vamos recorrer dessa decisão. E o recurso, obviamente, será interposto perante o Tribunal de Justiça, que vai decidir se esse veredito será mantido ou se será cassado para a realização do segundo julgamento. Eu acompanhei boa parte do julgamento e vi o senhor apresentando várias jurisprudências em relação a outros julgamentos aqui no Brasil, até mesmo próximo da gente aqui na cidade de Uberlândia, no próprio Alexandre Pires, que há um pouco tempo atrás agora, pouco tempo atrás ocorreu quase que o mesmo acidente, vitimando umas pessoas. Querendo ou não, a gente fala de uma forma que surpreende, porque a gente não está muito acostumado no Brasil ver crimes de trânsito serem julgados da forma que foi hoje. Sim, mas o que nós percebemos é que realmente, não estou me referindo ao fato em si, mas a violência no trânsito tem aumentado e a população tem cobrado uma resposta. E essa cobrança de resposta por parte do jurado, que é leigo, muitas vezes faz com que o jurado entenda a situação de uma outra forma, que tecnicamente não é aquela que ele entendeu. Isso é o que nós sustentamos, é claro, nós respeitamos a opinião do jurado. Mas, tecnicamente, nós trouxemos aqui doutrina, jurisprudência, que demonstra que nós estamos diante de um fato culposo. Mas o jurado entendeu que é doloso, ou seja, quando o réu quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Então, de certa forma, a surpresa de nossa parte não existe, porque a sociedade, talvez por parte de vocês que não lidam diretamente com questões técnicas, mas a sociedade tem caminhado nesse sentido, ainda que na contramão de tudo que nós temos de doutrina penal, a sociedade tem caminhado nesse sentido. A mídia, os meios de comunicação, sempre que acontece um fato emblemático, imagine você, em 2001, a realidade era outra, de repente um atropelamento com 3 mortes, a sociedade tende a se assustar realmente com isso. E os jurados representam a sociedade. Então essa sociedade assustada com o crescimento da violência, de repente pode entender que o caso é de condenar mesmo. O jurado tem autonomia e soberania para isso. A gente da defesa, embora respeite a opinião do jurado, não concorde. Nós vivemos numa sociedade democrática em que eu tenho que respeitar a opinião, mas eu tenho o direito de não concordar com ela, razão pela qual nós vamos enviar um recurso de apelação. O cliente do senhor, no caso, ele permanece preso ou vai responder em liberdade? Ele responde em liberdade. Ele permaneceu solto durante a instrução processual, durante 15 anos que durou esse processo, não por culpa da defesa, mas pelas mazelas do Poder Judiciário, que nós todos já conhecemos. Ele respondeu solto ao processo e assim permanecerá até que o tribunal se posicione em definitivo sobre essa condenação. William Tardelli, o artilheiro da notícia.